Bom dia a todas e todos que nos ouvem. É uma satisfação enorme estarmos dando início a mais um evento da série Meses e Mulheres, né? A cada mês nós temos trazido alguma temática relacionada a gênero, por iniciativa da Comissão de Equidade de Gênero do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, de que sou presidente, e em correalização com a Escola de Magistrados, também da Terceira Região, onde estou atualmente diretora. Então, essa união nos faz produzir alguns eventos significativos mês a mês. Este, como é o mês de maio, nós vamos falar das mães pandêmicas em maio. E hoje, especificamente, as mães pandêmicas na luta por sobrevivência. Nós estamos atuando na plataforma Teams, com transmissão ao vivo pelo canal da EMAG no YouTube. E este evento é uma coordenação da Márcia Panunzio, que é analista judiciária integrante da Comissão de Equidade de Gênero do Tribunal Regional Federal, e do Rafael Rios Ribeiro, analista judiciário e também integrante da comissão. Eu saúdo os dois que estão aqui conosco e agradeço muitíssimo o desenvolvimento deste programa, que ficou muito bom, e o trabalho que eles têm feito junto à comissão, muito ativos e criativos. Também, toda a comissão tem atuado de uma forma bastante presente. Então, aqui saúdo todos os membros da comissão, a doutora Inês Virgínia, que é a nossa desembargadora e que presidirá a mesa hoje, o desembargador José Lunardelli, o juiz federal Ricardo Mendonça, e os servidores que já mencionei, e a juíza federal Letícia Banks. Todos têm colaborado muito e eu agradeço as participações. Hoje teremos como palestrantes o Alex dos Santos, o Lê Maestro da Gerando Falcões, que todos conhecem, tem feito um trabalho magnífico, e a professora Silvia Pimentel, que é jurista, professora da PUC, integrante do Comitê CEDAW da ONU de 2005 a 2016 e foi dele presidente em 2011 e 2012. E a debatedora será a Thaís Perico, que é advogada e cofundadora da ONG ELA. Nós contamos neste evento com o apoio da AJUFESP, que é a Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e da MBCJ, Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Nós estamos aqui lembrando aos participantes que, para registro da presença, a fins de obtenção de certificados, é necessário digitar o nome completo no chat, então logo ingressando no evento. E nós vamos iniciar este evento durante essa semana, né, de hoje até a sexta-feira. Nós traremos temas relacionados às mães pandêmicas, neste momento que todos nós estamos vivendo já há mais de ano, um momento que preocupa todo o mundo e que tem trazido eventos muito tristes e desastrosos, e a preocupação que isso tem causado, não é, a todas as famílias, e em especial às mães que estão à frente aí nesta questão, tendo que enfrentar, né, as questões profissionais, pessoais, familiares, filhos, escola e tudo. Então, nós vamos conversar um pouco disso tudo aqui de hoje até sexta-feira. Hoje nós vamos iniciar o nosso evento com uma exposição de fotos. Essa coleção, em primeira pessoa, reúne fotos tiradas no contexto da pandemia do novo coronavírus pelo professor da Universidade Federal de Sergipe, o José Augusto Soares Barreto Filho, que é doutor em medicina pela USP, fotógrafo documental amador. Eu saúdo e agradeço o professor pela sua disponibilidade de estar conosco e exibir esse maravilhoso trabalho que ele realiza. As fotos serão comentadas pelo
fotógrafo profissional premiadíssimo, carioca, André Arruda, que além de realizar um trabalho autoral, também atua nas áreas publicitária e editoral. Ele vai, então, fazer os comentários e também dar uma apresentação de José Augusto com uma pequena fala e depois faremos as exposições. Então, professor, agradecendo muito a sua participação, eu já lhe passo-te logo a palavra para iniciar os trabalhos. Muito obrigada. Está sem som. Aí sim. Bom dia a todos. Inicialmente agradecer a doutora Terezinha, a doutora Inês, ao André e os demais presentes. E só uma síntese bem breve, né? Eu sou médico, professor universitário, gosto de fotografia, mas como é que nasceu esse projeto? Em síntese, eu vou usar uma frase do Ansel Adams, um fotógrafo americano, paisagista famoso. Quando o mundo se tornar confuso, me concentrarei em fotografias. Quando as imagens se tornarem inadequadas, me concentrarei no silêncio. Então, foi assim que esse projeto nasceu, na pandemia e no pandemônio da pandemia. Eu não sei por que, não me perguntem, não temos tempo para discorrer sobre isso. Esse projeto apareceu. Bem, meu nome é André Arruda, obrigado pela chance. Antes de tudo, é uma honra poder participar desse evento e uma honra imensa estar trabalhando com o Dr. José Augusto, que nesse curso de 1 ano se tornou um amigo, mais do que um aluno, se é que pode dizer assim, um amigo. A jornalista Lígia Carvalho me chamou no meio do ano passado para tinha um amigo dela querendo algumas dicas, algumas aulas de fotografia, porque estava começando a fazer fotos relacionadas à pandemia e tudo. Ok, posso fazer. Longa história curta, eu vi logo o potencial fabuloso que as imagens que José Augusto produzia, tá? Desde o começo da pandemia, muito no começo, em março, no início de março, as fotos já mostravam uma qualidade muito grande. Ainda que houvesse uma pequena deficiência técnica aqui e ali, absolutamente compreensível, a qualidade humanista das fotos ia além. Desse projeto de fotos, que era inicialmente uma proposição de galeria. Pronto. Uma proposição de um ensaio fotográfico, se chegou à proposição do que é hoje um livro sobre a pandemia nesse microcosmo que é Sergipe. E eu acredito que quando mais íntimas e mais particulares são as fotos, maior a amplitude que elas têm. Por exemplo, nessa foto que a gente está vendo, um exame simples, né? E como o tema proposto é a maternidade na pandemia, essa foto exemplifica muito bem o carinho e o afeto que essa imagem expressa. A mãe levando o filho para um exame de teste rápido, né? E eu, como não sou médico, eu me atenho ao vetor principal dessa imagem, que é o afeto. E a força maior que o ser humano tem é a maternidade, é o amor materno. E poucas fotos, né, expressam essa qualidade do que essa imagem. A mãe com afeto, mostrando o filho vai ser espetadinho. Então, e além da composição e técnica, que o José Augusto sobrepujou rapidamente. É impressionante a qualidade do rapaz. A gente pode passar para outra. Lembrando que essas fotos abrangem não só o universo médico do José Augusto, foi uma proposição que eu fiz para ele sair logo do que eu chamei de beira da cama, de sair de perto do leito, expandir o universo fotográfico além
do cuidado, do dia a dia, do cotidiano da UTI, do cotidiano pesadíssimo. E a fotografia, ela é feita de 3 matérias-primas: a luz, o tempo e o acesso. Sem luz você não adianta ter tempo e acesso, sem tempo não adianta você ter luz e acesso, e sem acesso você não adianta. E o José teve os 3. Essa foto é uma foto muito forte, é o funeral do Edivânio, que estava tratando de um câncer, se não me engano, de laringe, o doutor pode me confirmar, e a Covid abreviou a luta dele. É uma foto particular, porque eu tive um caso na minha família, de uma familiar que estava passando pelo mesmo problema, um câncer, e a Covid abreviou a luta dela. Inclusive, ela tinha planos, estava melhorando, mas aí a Covid veio. Então, essa pandemia nos afetou a todos. Inclusive, tem amigos meus agora que pegaram agora a tal da terceira onda. E é uma foto muito forte que o ato do fotógrafo foi contra o ato do médico, não é? Ele entrou em conflito, José Augusto entrou em extremo conflito, nós conversamos muito sobre isso, de como fotografar, né? A fotografia, ela é, de certa forma, uma invasão, e eu disse para ele que o trabalho não estaria completo sem a fotografia, sem o registro de um funeral, nem que fosse um, porque dentro da ética do fotodocumentarismo, a gente não pode escolher os nossos assuntos, entendeu? O fotógrafo ele não pode se abster de fotografar o que ele não gosta, ao ponto que esse ensaio, 104 mil fotos até agora feitas, esse ensaio não estaria completo sem esse momento crucial, onde o Brasil hoje coleciona mais de 450 mil mortes, infelizmente, por motivos que não nos cabem aqui discutir no momento. E essa foto é o filho do Edivânio sendo amparado pela mãe dele, né? E se vocês olharem na ponta esquerda da foto, tem uma grávida. Então, a gente tem todo um ciclo, né? Um arco de vida nessa imagem. E todos, é muito interessante, todos olham para o caixão sendo colocado dentro da tumba, e a mãe e o filho em consonância, né? E o que os une é o sentimento. E essa sensibilidade que o José Augusto pegou. Um momento, isso é muito rápido e muito fugaz, entendeu? Então, vocês têm, nessa foto, você tem todo um arco familiar, né? E se a gente puder passar para a terceira, porque as 3 fotos, elas têm um diálogo muito forte dentro do tema proposto. Essa foto, o José pode falar um pouquinho, eu adoro essa foto, porque, mais uma vez, a gente tem o contato, né, físico, é a força que une essas 3 imagens. A primeira da mãe com o filho no colo, aquela gentileza, aquele amor expresso. A segunda foto, a viúva do Edivânio com o filho dele, em contato. E a terceira foto, as enfermeiras, amparando essa senhora que sofreu de Covid. E o José me falou, ele pode dar mais detalhes, parece que o filho dela estava nessa mesma CTI, né, José? Olha o áudio. Olha o áudio. Boa. Essa é uma cena que eu tenho com muita frequência nas UTIs, que são famílias internadas ao mesmo tempo. Essa senhora, ela está um pouco eufórica, ela tinha sido entubada e ela estava em plena recuperação. Mas ela não sabia que do lado dela, aí, num desses leitos, o filho dela, o Paulo, ainda estava entubado e lutando pela vida. Graças a Deus, os 2 conseguiram sair. Ela saiu de alta primeiro, bem, e ele depois saiu desse quadro. Então, esse drama de familiares internados, nem sempre com esse sucesso, né, de todos saírem bem, no caso dessa família. E o curioso dessa história que me lembra agora, o filho mora em Curitiba, ele foi para Aracaju tomar conta da mãe. Então, o inverso, o filho fazendo a maternidade da mãe, ele e ela pegaram Covid e os 2 foram internados muito grave. Tem várias fotos dessa família,
E aí foi a fase que eu diria de celebração. Ela estava prestes a sair da UTI, muito animada, muito fagueira e muito alegre, mas ela estava com o filho dela entubado ainda na luta pela sobrevivência. O tema do assunto temático de vocês, né? Mães pandêmicas e sobrevivência. Pois é. O que me fascina nessa foto é a alegria dela, né? Então, a gente tem, nessas 3 fotos de hoje, a gente tem a prevenção, junto com o amor materno na dor e o amor materno, digamos assim, no renascimento, né? Que cada foto que o José mandou de cura é uma alegria, né? Porque é uma doença muito complicada, como a gente sabe, ela afeta... Eu tive Covid logo em março, fiquei uma semana muito mal, felizmente foi uma cepa ainda leve, mas o panorama que se avizinha não é, infelizmente, positivo. E as fotos, José Augusto, nesse trabalho, que a gente está mostrando literalmente 3 fotos de, até agora, 270 editadas. Dessas 270 vai se formar um livro que, mais uma vez, eu ressalto que vai ser um marco na fotografia brasileira. E o título, nós chegamos logo com isso, é engraçado que o título de uma obra, às vezes, demora a nascer. E eu não vi mais apropriado que se chamar em primeira pessoa, né? Porque é o médico que está em primeira pessoa tendo acesso à UTI, aos cuidados, o que o fotógrafo profissional da notícia não tem acesso. Infelizmente, e não pode ter, obviamente, ele não pode frequentar hospitais e tudo. Então, as imagens que a gente vê na mídia, elas não têm essa qualidade documental que o José está proporcionando. Entendeu? É um conjunto de fotos muito grande, muito expressivo, que não fica apenas na questão hospitalar. A gente tem fotos de reabilitação, entendeu? O caso do Hélio, é um caso fantástico do Hélio. Eu vou pegar aqui, eu vou quebrar o protocolo um pouco para mostrar aqui. Não sei se está dando para ver o caso do Hélio, que essa foto é extraordinária, porque ela insere, inclusive, uma contemporaneidade, que é a enfermeira atendente com a imagem da esposa fazendo um tempo real de conversa com o paciente. Então, esse arco de contemporaneidade está presente nas fotos do José nesse ensaio. Entendeu? E há outras, obviamente, outras fotos desse amor maternal sendo expressas no trabalho. E eu fico feliz que o José tenha começado a nossa conversa com o Ansel Adams, que era um fotógrafo de paisagens, não era um fotógrafo de gente, mas que insere no caráter do que se chama fotografia humanista, que a gente tem o Ansel Adams e especialmente o nosso brasileiro, o Sebastião Salgado, que trabalha em preto e branco, que agora inaugurou a semana passada a série Amazônia, que é monumental, que se trata da Amazônia, e é um assunto mais do que presente. Então, são 2 assuntos que vão nortear o nosso país durante os próximos anos, talvez. A questão da pandemia e a questão ambiental da Amazônia. E elas estão interconectadas, absolutamente interconectadas. Porque de uma tragédia ambiental, digamos assim, nasceu, né, o vírus. E todas essas questões foram debatidas, né, entre o autor José Augusto e eu, que faço a coordenação do projeto, né, e norteando qual seria a direção e os vetores do trabalho, entendeu? Quais seriam as escolhas da fotografia? O que não fotografar? E é muito interessante que chega uma hora que o José cansou. Não cansou fisicamente, mas ele vive essa dicotomia do médico e do fotógrafo, né? Das escolhas da fotografia e da pressão, né, que essa escolha exerce sobre o profissional. Obviamente, ele tem o fazer profissional dele diário, que não permite. Mas se a gente puder voltar na segunda fotografia, por favor, só para a gente encerrar. Acho que o tempo já está chegando. José, por favor,
pode falar alguma coisa aí, se você quiser acrescentar. Não, tá ótimo. Não, eu quero te fazer uma pergunta, José, só sobre a segunda fotografia do funeral, por favor. Se a gente puder voltar. Sim. Voltou? Voltou. Como é que você se sentiu desde né, a fotografia desse funeral esse funeral foi muito bem coberto, e como é que você me falou várias coisas, mas como é que você se sentiu fotografando esse funeral? Qual foram as questões que vieram a você? Veja, acho que já está o tempo esgotado, eu vou ser bem breve. Para mim, foi a maior dicotomia desses 2 anos, foi eu, de um lado, lutando para salvar a vida, e do outro, eu, de certa forma, invadindo aquilo e querendo congelar um momento que o médico, no fundo, quer combater e quer vencer e não quer ver, que é a morte. E, sobretudo, a morte levando ao sofrimento de uma criança de 12 anos de idade. Então, para mim, foi praticamente dos últimos meses do trabalho, porque eu não conseguia chegar nesse momento, eu não conseguia chegar no funeral. Isso só pôde ser feito pelo grande elo que eu fiz com esse paciente específico durante todo o ano. Eu já conhecia ele, eu já tinha fotografado ele ano passado com câncer, ele fazendo quimioterapia, e aí a gente teve uma aproximação, e a esposa gentilmente me permitiu que eu fosse documentar, e ela achou que isso serviria para talvez conscientizar a população do Estado nacional do gravíssimo momento que a gente tem vivido e das sequelas que são incalculáveis que essa pandemia vai deixar em várias famílias, na maioria das famílias do nosso país. Ok, então, eu acho que o nosso tempo encerrou, né? Então, eu só tenho a agradecer e convidar vocês amanhã para a apresentação de outras fotografias, num contexto muito positivo, e representam literalmente esse renascimento que os médicos e os nossos queridos profissionais de saúde na luta. Amanhã as fotos apresentam literalmente o resultado positivíssimo dessa luta que o José Augusto apresenta também. Muito obrigada, meus agradecimentos assim aos fotógrafos José Augusto Soares Barreto Filho e André Arruda por nos trazerem essas imagens tão tocantes, por expressarem essa sensibilidade, por trazerem a arte através da fotografia e por expressarem a vida, os sentimentos, através de imagens que dão início ao nosso evento de uma forma tão sensível, tão delicada, tão tocante. Meus agradecimentos, e amanhã queremos ver mais, sim, desse trabalho primoroso. Muito obrigada. Eu, então, agora vou também sinalizando aos nossos ouvintes que as perguntas e comentários podem ser feitos através do chat, serão muito bem-vindos e, ao final, respondidas eventuais perguntas pelos nossos palestrantes. E, então, eu agora passo a palavra à desembargadora Inês Virgínia, que fará a condução dos trabalhos a partir de agora, e eu já agradeço de antemão a doutora Inês. Tem a palavra, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Terezinha. Bom dia a todas e todos. Eu fiquei muito emocionada ao ver as fotos. Agradeço imensamente ao André Arruda, fotógrafo premiado, reconhecido, e foi muito emocionante ver seu comentário. Agradeço ao doutor José Augusto, um amigo querido, um cardiologista renomado, que tem um trabalho muito, muito bonito na sua área, que tem uma preocupação muito grande com as pessoas. Essa sensibilidade que o José Augusto agora apresenta nas fotos, ele tem também na sua carreira profissional. José Augusto, além de
ter doutorado, fez pós-doutorado em Yale, tem um projeto que chama Victims, que é sobre a via crucis das pessoas que sofrem infarto, e ele tenta diminuir a desigualdade entre as pessoas que são atendidas pelo SUS e pela rede privada. Esse projeto é um projeto reconhecido, a Folha de São Paulo já mandou uma equipe em Sergipe, em Aracaju, para acompanhar uma semana de trabalho do Dr. Zé Augusto, para ver, para entender esse projeto. Isso rendeu uma matéria muito, muito interessante na Folha, feita em 2 páginas. O Dr. Zé Augusto é uma pessoa que eu admiro bastante, e agora ele nos surpreende com esse trabalho, com essa arte, né? Por ser artista. Então, eu, como o evento é sobre mães pandêmicas, eu não vou cumprimentar o Dr. Zé Augusto, mas a dona Ceissa, que é a mãe do Dr. Zé Augusto, e é a mãe de 6 filhos, e ele brincava antes do evento que ela é uma mãe pandêmica, e realmente ela é um exemplo de mãe, de avó. Ela passou por todas as agonias que as mães e avós passaram nesse período, sem poder estar com a casa cheia, preocupada com a saúde dos filhos, preocupada com a saúde dos netos, talvez se preocupando menos com ela, e aí os filhos exercendo essa maternidade. Então, em nome da dona Ceissa, eu cumprimento todas as mães pandêmicas de todas as idades. E eu vou agora... É uma honra estar aqui com a professora Silvia, com o Lê Maestro e com a Thaís Gomes para essa manhã. Eu vou começar fazendo uma apresentação do Lê Maestro. Depois que ele falar, eu vou fazer da professora Silvia. O Lê Maestro, o nome dele é Alex dos Santos, mas todo mundo conhece como Lê Maestro. Ele é cofundador da rede Gerando Falcões, nasceu no extremo leste de São Paulo. Na adolescência sonhava em ser skatista profissional, mas aos 16 anos seu sonho foi abortado quando se tornou dependente de cocaína, chegando muito perto da morte. Na casa de recuperação, escreveu sua primeira letra de rap e viu despertar o sonho de fazer transformação social. Idealizou o projeto MCs pela Educação, viajou por favelas de todo o Brasil em busca de líderes sociais e implantou as primeiras unidades da rede Gerando Falcões. Apto pela Universidade de Santa Catarina para agir no combate às drogas pela prevenção e aconselhar dependentes químicos, foi nomeado pelo Fórum Econômico Mundial um dos 15 jovens brasileiros que podem mudar o mundo. Foi eleito paulistano nota 10 pela revista Veja e ganhou o prêmio TIOP, The Outsider Person Brasil, prêmio concedido a Elvis Presley e ao presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Atualmente lidera a Falcons University, Universidade da Liderança Social. Que bom que você não se tornou skatista, não é? Porque, no máximo, Lê Maestro, você estaria fazendo um protesto contra a nota, contra a avaliação que o Comitê Olímpico deu para os skatistas brasileiros. Então, muito bom lhe ter aqui hoje e vamos lhe ouvir por 30 minutos. Bom, muito obrigado pela apresentação, Inês. Prazer estar com todos vocês aqui. Esses primeiros, Terezinha também, gratidão, Thaís, Silvia, André. Poxa, que apresentação incrível. E de poder ver um pouco mais, né, através da arte, da fotografia, esse contexto que a gente vive no dia a dia. E de poder, de alguma forma, transparecer de uma forma ainda maior e reverberar em ainda mais pessoas para entenderem e conhecerem essa realidade. Mães pandêmicas, né, a gente está falando aqui. Eu acho que essas mães, elas já existiam antes da pandemia, né? E dentro do trabalho que a gente realiza aqui, de periferias e favelas, o contexto de insegurança alimentar, por exemplo, de fome, que a gente tem falado muito agora na pandemia, que cresceu, e cresceu realmente, né? A gente já tem mais de 10 milhões de pessoas
vivendo em insegurança alimentar. Antes da pandemia, cerca de 17 pessoas morriam de desnutrição. Na pandemia, isso aumentou ainda mais e agravou ainda mais. Mas para trazer um contexto assim um pouco melhor e mais profundo de como é a vida dessas mães, eu posso trazer na própria história da minha mãe como que é ser mãe num contexto de vulnerabilidade social, num contexto de mãe solo, num contexto de um marido ou um companheiro machista que comete feminicídio, e como que é isso dentro de um contexto de pandemia. Eu lembro que quando eu tinha 6 anos de idade, eu comecei a entender a realidade à minha volta. Então, eu comecei a perceber melhor as coisas e agravar aquilo que acontecia. Eu lembro do meu pai chegando em casa quase que diariamente, agredindo a minha mãe, por conta que ele chegava bêbado, né? E eu tinha 2 irmãos mais velhos do que eu, que na época já consumiam droga também. Então, era minha mãe, com um marido completamente tomado pelo vício, com 2 filhos também muito problemáticos, uma criança de 6 anos de idade dentro de casa e tendo que trabalhar. Eu lembro dela saindo para trabalhar de manhã, chegava no final da tarde, ela jantava, comia rapidinho, ajeitava alguma coisa para a gente comer, saía para trabalhar em outro lugar, como costureira, para conseguir complementar a renda, porque o meu pai na época já não ajudava mais em casa, não trazia nenhum tipo de recurso. Então, e aí com 11 anos de idade, eu conheci o esporte, né, como você trouxe aqui, e comecei a praticar, aí aos 13 anos de idade eu comecei a competir, e tinha muito talento, inclusive proposta para seguir carreira realmente, etc. Só que minha mãe não conseguiu acompanhar esse processo, porque minha mãe saía de manhã, chegava no final da tarde, depois ia trabalhar de novo à noite, voltava para casa quase meia-noite, e assim era a rotina. E uma mulher, uma mãe, uma pessoa que vive num contexto como esse que eu contei aqui, ela tem dificuldade até de ter um pouco de maturidade emocional e não consegue também estar presente na vida do seu filho, ainda que tenha muito amor, por conta de ter que estar ausente para trazer o sustento mínimo, básico, que é o alimento, né? E o alimento realmente mínimo e básico. E quando eu completei 14 anos de idade, eu acabei me machucando. E por conta desse machucado, eu tive que ficar 6 meses sem andar. E aí eu entrei numa profunda depressão. Só que eu não sabia que aquilo era depressão. A minha mãe também não sabia que aquilo era depressão. Foram 2 anos trancados dentro de um quarto, vivendo dentro dessa situação. E imagina o sofrimento dessa minha mãe, né? Meu pai ainda alcoólatra, meus irmãos ainda mais viciados, e eu agora trancado dentro de um quarto, sem sair para estudar e sem conseguir comer direito. E foi logo no final desses 2 anos que eu conheci a cocaína e descobri na cocaína essa fuga daqueles meus problemas dentro de casa, essa fuga daquele meu afogamento emocional, e foi um processo de autodestruição. Depois de 4 anos desse primeiro experimento de drogas, eu já estava completamente dependente, ficava de 4 a 5 dias fora de casa sem usar droga, usando droga, sem voltar para casa. E eu me recordo da minha mãe, aí era 3 filhos agora usuários de droga, então eu recordo minha mãe saindo de madrugada, indo dentro de favela, buscar gente, conversando com os donos de ponto de droga na região para não vender droga para a gente, fazendo o possível e o impossível para que a gente não vivesse aquela realidade. Mas, infelizmente, não foi o suficiente. E eu vivi 8 anos da minha vida dependente, quase morri de overdose, algumas vezes, fui hospitalizado outras vezes, e aí fui para uma casa de recuperação. Começou lá a minha trajetória com o terceiro setor, e resumidamente a Inês já contou aqui no começo o que aconteceu com a minha vida. Então comecei a cantar rap, depois dar aula de skate, depois coordenando um polo de cultura e de esporte na comunidade, depois expandindo os programas sociais da Gerando Falcões para vários estados brasileiros, e hoje coordenando a área de educação da Gerando Falcões e a Universidade da Liderança Social, que já está presente em quase 100% dos estados brasileiros, atuando no combate à desigualdade, no combate à pobreza, e também
na questão da igualdade de conhecimento, para que tanto as famílias como as mães, os pais, dos nossos alunos que estão atendidos, das nossas lideranças sociais que são formadas dentro desse processo de educação, consigam também receber um nível de informação e conhecimento para que elas, por si só, também consigam combater a miséria e a pobreza em suas vidas. Vocês mostraram aqui algumas fotos, nos fez lembrar de alguns lugares que eu passei no Brasil, por exemplo. Eu estava recentemente em Maceió, num lugar chamado Vergel do Lago. E eu estava andando por essa comunidade, entrei dentro de um barraco. E dentro desse barraco tinha uma mãe com 7 crianças em volta dela. O chão estava completamente sujo de fezes, porque todas as crianças estavam com diarreia. E elas estavam com diarreia porque o solo onde elas moram é contaminado por conta do esgoto, criação de porco, que é uma fonte de alimento que elas têm. A mãe estava no meio, sentada num caixote, despinicando sururu, que é um molusco, né, que é vendido lá na região. E ela despinicava o sururu, parte para vender, e tinha já uma parte cozinhada dentro de uma bacia. Só que estava meio apodrecido, então estava cercado de moscas. E as crianças, de no máximo até 8 anos, que estavam ali se alimentando, pegavam aquele sururu com a mão, traziam até sua boca e junto vinham as moscas, que inclusive cobriam os rostos delas, enquanto elas comiam. E o marido daquela mulher preso. E ela, despinicando o sururu, consegue gerar uma renda de 150 a 200 reais por mês, que é como ela consegue sobreviver com a família, né? Fui para o sertão do Rio Grande do Norte há 3 semanas atrás, e o único auxílio de alimento que chegou lá foi a cesta básica digital, que junto com a sociedade, com várias organizações privadas e também parte do poder público, a gente conseguiu levar lá um alimento para essas famílias que estavam sobrevivendo de cacto, de queimar cacto para dar para animal, de extrair aquela vitamina que tem dentro de uma espécie de um outro tipo de cacto, que eu nem sei dizer o que é, para poder comer e não morrer de fome, e algumas morrendo de fome. Então, eu acho que aquilo que já era grave antes da pandemia se tornou ainda mais grave nesse contexto pandêmico. Eu vi muitas pessoas que viviam num contexto de vulnerabilidade em favela, mas que ainda tinham seu barraquinho lá de 300 reais para pagar o aluguel, perder essa renda também. E agora estão montando barraquinhas no centro da cidade para ficar lá dentro e sobrevivendo da forma que dá. Então, acho que dentro desse momento, assim, desse contexto que a gente vive no nosso país, é muito importante a gente ressaltar a importância que a gente tem como sociedade, como setor privado, como poder público, de se unir e de agir como uma grande rede, um grande ecossistema para combater essa miséria e combater essa pobreza. Para a gente, como sociedade, se tornar o braço dessas mães. O braço que elas não têm por ausência do marido que foi embora, né? Foi lá, fez a criança e nunca mais voltou. Ou do companheiro que ela tem dentro de casa, que era melhor que não tivesse. Que era melhor não ter. Era melhor que ele não tivesse lá, né? Eu lembro, eu passei numa comunidade em São José do Rio Preto, que a gente estava anunciando os programas educacionais da ONG que a gente tem lá. E quando a gente chegou na porta, era copo voando, vidro quebrado. E quando a gente bateu na porta, era o rapaz agredindo aquela mulher. E os filhos em volta assistindo aquela cena. Então, o que a gente hoje faz na Gerando Falcões, para resumir um pouco mais a minha fala e até abrir para eventuais perguntas e conduzir aqui da maneira que vocês acharem melhor. A Gerando Falcões hoje se tornou um grande ecossistema que trabalha educação, geração de renda, que trabalha negócios de impacto social e que trabalha principalmente hoje dentro de um pilar de desenvolvimento humano. O que a gente
que é levar para dentro dessas periferias e favelas. Dentro de um contexto de pandemia, o auxílio emergencial é fundamental. Então, precisa ter alimento na mesa dessas pessoas. A gente chegou na nossa campanha a 50 milhões de reais arrecadados, alimentando mais de 800 mil pessoas, e queremos passar de 1 milhão de pessoas alimentadas e passar de 50 milhões e conseguir chegar ao maior número de pessoas possível para poder combater a fome e combater a morte pela fome nesse contexto de pandemia. Mas, aliado a isso, a gente também precisa fortalecer ainda mais o acesso que essas pessoas têm à qualificação profissional, o acesso que essas pessoas têm a desenvolvimento de habilidade socioemocional, porque alguém que vive no contexto de extrema pobreza, de violência, como eu vivi, desenvolve uma série de sequências emocionais, psíquicas, psicológicas, que afetam o corpo, que afetam a mente, que afetam até o aprendizado, para que elas consigam também, pelo seu próprio esforço, aliado às oportunidades que a gente pode oferecer para elas como instituição e sociedade, conseguir aproveitar e alavancar na vida. Para eu deixar de ser o Lê Maestro, que viveu todo esse processo de drogadição na vida, e que era visto como escória da sociedade, para se tornar hoje uma referência em liderança social no país, ganhar tudo isso de prêmio aqui e fazer o que eu faço, eu tive que me desenvolver também aqui dentro. Eu tive que quebrar algumas crenças limitantes, eu também tive que resgatar a minha autoestima, eu tive que me desenvolver no conhecimento técnico. Só a oportunidade de me recuperar ou de ter um novo emprego não me faria chegar até aqui. Então, o que a gente quer é levar o auxílio emergencial e levar o desenvolvimento socioemocional para fortalecer essas mães, fortalecer essas famílias, dar oportunidade dessas crianças, filhos dessas mães, também poderem se desenvolver de dentro para fora, poderem ter a oportunidade de entender o quanto que eles têm de resiliência e de criatividade para fazer muito com pouco, para sobreviver com nada, para sustentar uma família com R$200 e transferir essa força, essa garra, esse amor de mãe para a sua própria qualificação, para empreender dentro da comunidade ou fora dela, para que a vida dessas pessoas mude para sempre e a gente não fique só apagando incêndio. Nós precisamos criar um movimento de transformação que seja para sempre, que não seja apenas pontual. Não dá para a gente ficar fingindo em fazer o bem, ou fazer o bem só por conta da culpa. Nós, como sociedade, temos um poder de mudar o país. E as mulheres têm um papel fundamental em tudo isso. Eu fico imaginando se minha mãe tivesse desistido de mim, se minha mãe tivesse desistido dos meus irmãos. Eu lembro da minha mãe subindo um barranco com uma mochila nas costas, com caixa de leite, com arroz, com feijão, para levar lá dentro da clínica que eu estava internado, escorregando no chão, caindo, se machucando, levantando e subindo de novo para ir lá, para me ver, para levar um pouquinho que ela tinha dentro de casa para me manter na clínica, que a gente não tinha condição de pagar, então tinha que levar um alimento, de andar horas a pé para chegar no espaço, chegar no lugar. Eu fico imaginando se ela tivesse desistido de mim. E eu tenho certeza que o caos só não é maior dentro das favelas e na sociedade como um todo, porque tem várias mães como essa que não estão desistindo dos seus filhos, que não estão desistindo de fazer o melhor que elas podem fazer pelas suas famílias. Eu fico imaginando se essas mães não fossem tão fortes, o quanto de pessoas a mais já teriam ingressado no mundo do crime num contexto como esse. Mas tem várias mulheres como a dona Marilda, que está indo buscar o seu filho lá dentro da boca de droga, que está tirando ele da rodinha dos amigos, que vai levar ele para um mau caminho, e ele, vítima também de todo um contexto de desigualdade, acaba indo, porque é a oportunidade que ele enxerga. Então, dentro dessa realidade, a gente tem trabalhado nesse sentido. E eu aprendo muito com essas mães. Eu aprendo muito. Cada visita que eu faço numa favela, eu já tive a oportunidade de ir em favelas do extremo leste de São Paulo, os ribeirinhos da Amazônia, para encontrar lideranças sociais, para treinar lideranças sociais e para implantar projetos sociais nesses lugares. E é impressionante a força, a resistência, o amor, o acolhimento
dessas mulheres, de se virar como podem, para poder manter as suas casas, seus filhos e suas famílias. E eu aprendo com elas, dentro desse contexto, a reclamar menos. Eu aprendo com elas, dentro desse contexto, que eu posso fazer muito mais com menos. Eu aprendo com elas como ser mais criativo. Eu aprendo com elas como não desistir da vida. Eu aprendo com elas como eu posso ser um ser humano melhor. Eu aprendo com elas e aprendo com o erro de pessoas de erros como meu pai cometeu, a como não fazer igual. Eu estava conversando com uma pessoa, uma mulher, tem 3 dias atrás, e ela estava com as suas emoções um pouco abaladas, ela não conseguia enxergar o quanto que ela era potente. A mãe dela, viciada em crack, o companheiro, traficante, e a mãe, por conta do vício do crack, dopava essa menina, infelizmente, para ser abusada por esse companheiro em troca de droga. E essa menina conseguiu superar isso através de um programa social, conseguiu resgatar a mãe pelo amor, conseguiu se formar numa faculdade de marketing, conseguiu entrar como analista, agora é gerente de marketing, e com possibilidades grandes de ingressar em empresas maiores. Só que ela não estava conseguindo enxergar a força, o poder, a resistência e a resiliência que ela tem e teve para superar tudo isso e se tornar a mulher que se tornou. E eu disse para ela, vocês mulheres são incríveis, esse mundo machista, a gente aprende, eu tenho 33 anos, ainda aprendi um pouco com o sistema machista na minha infância e adolescência, mas eu falei para ela, a gente fica achando que não né, que os homens são isso, são aquilo, mas é vocês que conduzem as coisas, que faz mais coisas ao mesmo tempo, que tem mais força, a gente chora até quando vai tomar uma injeção, eu mesmo. E vocês conseguem fazer tanta coisa, conseguem suportar tanta coisa, conseguem nos ensinar tanta coisa, conseguem acolher, amar. Então, acho que a gente precisa aprender com essas mulheres. E eu aprendo muito. E para finalizar, e deixar vocês fazerem perguntas e conduzirem aqui da maneira que vocês quiserem conduzir, só para dar um contexto, hoje na Gerando Falcões a gente tem 80% do nosso time formado por mulheres, em cargos de liderança. Nós temos cooperativa formada só por mulheres dentro da comunidade, gerando renda para suas famílias, mulheres presidentes de cooperativa, gerente, coordenadoras, tocando todo o processo de renda dentro de periferias de favelas. E a gente fez isso não só por uma questão de imagem, mas por uma questão de inteligência. Eu acredito muito no equilíbrio, mas eu acredito, e não é demagogia, nem é porque é um encontro de mães pandêmicas, que as mulheres têm muito mais a oferecer, a nos ensinar, e qualidade na entrega de qualquer tipo de serviço ou de relação do que nós, homens. Nós temos que aprender com vocês. E é isso. Estou aberto aqui para perguntas, para você, Inês, se quiser conduzir, algo que eu não trouxe dentro do contexto aqui de mães pandêmicas que você acha legal falar. Obrigada, Lé Maestro. A gente vai ter um espaço no final para perguntas, e muito emocionante sua fala. Eu tinha cumprimentado todos no nome da Dona Ceissa, mas agora eu vou ter que acrescentar a Dona Marilda aí, e parabenizar a Dona Marilda e dizer que ela está aqui conosco. E agradecer por ela não ter desistido de você, dos seus irmãos, e dizer que hoje a fala sua é uma fala dela também, né? E como é importante isso, e como as mães da Candelária, as mães de Osasco,
da chacina de Osasco e Barueri, que ainda está sendo julgada, como essas mães são criativas, né? As mães da Praça de Maio, que agora são da Argentina, que agora são as mães, as avós, como elas conseguem driblar a realidade, encontrar dentro dessa dura realidade um espaço de luta, né? De luta, como você falou da sua mãe, como ela vai atrás de um traficante e fala o impossível, o absurdo, né? Como as mães são pessoas voltadas ao absurdo, né? Pedir para um traficante não vender a droga para o filho é quase que é algo absurdo, mas cabe, essas palavras cabem na boca de uma mãe e como valeu a pena, né? Então, fica aqui meus cumprimentos à dona Marilda, meus agradecimentos a você, e a gente vai voltar no final com as perguntas. Eu vou passar a palavra para a professora Silvia. Eu vou apresentar a professora Silvia, mas antes dela começar a falar, eu peço até que o pessoal da EMAG prepare, porque a gente vai ter uma... Professora Silvia trouxe uma marchinha de carnaval, que se fosse ao vivo a gente ia até dançar, não era professora, mas a professora Silvia é jurista, é professora doutora da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da PUC, é coordenadora do grupo de pesquisa em Direito, Discriminação de Gênero e Igualdade, é integrante do Comitê de Eliminação da Discriminação contra as Mulheres da Organização das Nações Unidas, o CEDAW, ONU, e ela ficou lá de 2005 a 2016 como integrante e o presidiu por 2 anos. É também integrante do consultor do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, CLADEM. Professora Silvia é um exemplo para todas nós, é uma inspiração, e por isso é uma grande honra ter a professora Silvia hoje nesse evento da EMAG, fazendo a abertura junto com o DEMAESTRO. Professora, muito obrigada, vamos ouvir a sua marchinha. Eu não sei se é uma marchinha, mas eu achei que era uma marchinha. É da Júlia Tisman. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de vocês terem podido aceitar minha sugestão de colocar essa manifestação aí, essa música. Imagine que é de amiga de assistentes meus na PUC. Eu tenho um grupo de jovens nas minhas equipes, tenho 2 equipes de filosofia do direito e dessa aqui, da optativa Direito, Gênero e Igualdade. E uma das grandes alegrias que eu tenho é dizer, eu procuro, apesar dos meus 81 anos, nem é apesar, eu acho ótimo, e é muito bom isso, mas eu tenho noção que é muito importante que a minha voz, né, de mulher acadêmica há tantos anos, e de feminista desde a década dos 70, né, que ela seja uma voz entrelaçada com voz, não só de pessoas mais jovens que eu, mas entrelaçada com pessoas de outras problemáticas em função de dificuldades sociais, na verdade, aquela famosa intersetorialidade que a gente chama tanta atenção, não é verdade? Porque nós, de fato, já superamos, não é? E muito especialmente aqui no nosso país, nós estamos trabalhando de uma maneira muito bela essa interseccionalidade para buscar entender e sempre que falar, de alguma maneira, repercutir também as vozes de mulheres negras, as vozes de mulheres vulneráveis, desde o tema da vulnerabilidade da pobreza, que aumentou de tal maneira no nosso país, agora com a pandemia, não é verdade? Que causa, sim, até algum estranhamento e muito sofrimento. Então, são 10, 20 milhões, mais de 20 milhões das pessoas que estão com fome, não é? E eu não quero hoje, com essa carga de informações que nós temos, não é? Começando pelo número de mortos, o que eu assisto é o Jornal da Cultura toda noite, eles têm uma tarja preta à direita, então, no dia tal, tantos. Ontem havia ultrapassado 450 mil mortos, não é?
Então, estamos todos nós que não estamos fugindo, porque eu conheço pessoas maravilhosas que estão fugindo do contato diário com este tipo de informação, não é? Eu, felizmente, estou conseguindo me manter, né, com força para conseguir acompanhar no receber esse tipo de informação e no poder também dialogar com a minha voz, né, em relação a esse momento. Então, seja através das minhas aulas ou de webinários, como desse de hoje, que estou participando, então a minha preocupação é que não seja apenas a voz de uma feminista acadêmica, branquela, como eu costumo brincar, né, já com a idade dos 81 anos, mas que seja uma forma, essa voz dessa pessoa assim situada, mas uma voz que dialogue, porque eu procuro trazer junto comigo, não é, essas vozes que eu busco estar perto. Eu quero ficar muito feliz, não é, com a EMAG, com o TRF3, me permitam que chame vocês, porque eu, com a minha idade, posso ser mãe e vó de vocês, vou ter um bisneto agora em agosto, né? E tenho um monte de filho, um monte de neto, então eu me permito, se me permitem que eu a chame simplesmente de Inês Virgínia, Terezinha, né? Thaís, aí ao lado, eu quero dizer do prazer de escutar Le Maestro falar, quero dizer que estou desde o início, inclusive assistindo as imagens, as fotografias. Aqui quero contar para vocês que eu, nesses anos de pandemia, eu que já gostava de fotografia, resolvi pôr na minha cabeça e na minha pretensão, eu estou virando uma artista da fotografia também. E isso as meninas da minha equipe dizem, está mesmo, professor? Eu estou até ficando convencida disso. Mas só para brincar para vocês, que eu também sou muito, muito sensível à arte, e eu entendo que vocês fizeram muito bem de trazer essas fotos, acompanhadas das falas que vieram aqui, porque através da linguagem, não só essa que nós estamos utilizando no momento, que é a falada, mas através de N outras formas de linguagem, não é? Que seja essa visual, que seja essa auditiva, não é? E tantas outras, não é? Nós, efetivamente, precisamos verificar de que maneira nós, e aí eu uso apesar, que não o que a gente estudou, que não nós estávamos nas camadas da elite desse Brasil tão desigual, que não seja isso que nos vá dizer, não precisamos da sua voz. Eu acho que precisam, sim, das vozes de vocês, Terezinha, Inês, das organizações, do que vocês têm feito, e eu fico fascinada, enquanto jurista, alegre mesmo de verificar como é que dentro dos organismos do sistema de justiça brasileiro, não é, está sendo cada vez mais crescente, não é? Essa participação através da preocupação, não é? E dessa construção de momentos como estes que vocês estão proporcionando hoje e amanhã, não é? Então, o que eu queria dizer a vocês, prossigam dentro de todos os meus limites, porque a gente os tem, mas eu estou absolutamente à vontade, assim, disponível, não é? De que algum dia que vocês precisem a mim novamente e eu diga que não posso, que a minha equipe, não é? Pessoas, desde colegas professores do meu grupo, a alunas, a mestrandos, a doutorandos do meu grupo, eu quero nos colocar à disposição de vocês para que a gente possa, não é? Enquanto grupo daqui da PUC de São Paulo, que a gente possa estar com vocês e todas as pessoas que aqui estão presentes, no sentido de poder fazer crescer a voz, não é? Sobre as injustiças, né, sociais, né, e desigualdades do nosso país, que são das maiores do mundo, e o Brasil não é um dos países mais pobres do mundo. Até muito pouco tempo ele estava entre os 10 primeiros, até menos, era 8º, 9º, em termos de mais ricos. E o que é chocante é isso. Hoje não está mais, parece que é o 13º, mas, em suma, nos 200 países do mundo, um país, enquanto país, não só potencialmente muito rico, mas ele o é. O que existe é uma desigualdade vergonhosa. Então, é aí que eu quero só fazer uma brincadeira e já entrar no tema das mães pandêmicas, é dizer assim,
as nossas elites brasileiras ancestrais, não, elas são muito responsáveis, mas os atuais o são tanto quanto ou mais ainda, certo? Porque não percebo, não é, que realmente tomem consciência nesse momento em que, através dos meios de comunicação, trazendo tantas informações para nós, e a gente sabe, não é, o que a elite continua no poder e muito mais com condições de ter estudado, condições de saúde e de tudo mais, não podemos mais, né, e temos que realmente levantar nossa voz contra este projeto de desigualdade que existe no nosso país, né? Temos que buscar formas, né, estratégias, e eu acho que vamos sim, eu como feminista vou aqui agora limitar o meu tema a nós mulheres e às mulheres durante a pandemia, mas eu quis fazer esse registro, não é? Nós mulheres não somos uma ilha, nós mulheres vivemos nessa sociedade, nós mulheres brasileiras, vamos deixar as outras para outro lado, que não cabe nesse momento, né? Mas nós mulheres nessa pandemia, neste Brasil desigual, em que homens e mulheres estão sofrendo, estão morrendo, nós mulheres estamos, né, padecendo dificuldades ainda maiores do que aquelas que padecíamos. Então, o que eu procurei, e eu quero procurar também tomar conta aqui do tempo, né? Eu quero dizer a vocês que eu tive a preocupação de trazer aqui um pequeno documento, que eu vou só salpicar algumas ideias, que foi feito pela ONU Mulheres, é um briefing feito pela ONU de Mulheres em março de 2020. Vejam vocês. Então, quando se iniciava essa pandemia, e nós já estamos indo para 1 ano e meio, né? Sem grandes perspectivas do que será o semestre que vem, não é? E o que eu acho já chamava a atenção da ONU Mulheres sobre dimensões de gênero, não é? Na questão da Covid-19, na América Latina e no Caribe. Portanto, aqui nesse nosso Brasilzão. Então, só vou trazer algumas ideias jogadas mesmo. As mulheres são essenciais na luta contra a pandemia. Então, as pessoas amigas que já me precederam, não é? Sejam em relação à fotografia, seja em relação ao trabalho no Gerando Falcões, não é? Do Lê Maestro, trazendo depoimentos pessoais muito comoventes. Eles foram capazes, sim, de mostrar, não é, o quanto nós, mulheres, somos essenciais na história do mundo, na história do nosso país e na conjuntura deste momento atual, com essa pandemia, o quanto nós estamos na ponta, desde na ponta da área de saúde. Por que eu digo isso? Porque a área de saúde, médicos, enfermeiros e assistentes, né, auxiliares de enfermagem, estão nessa ponta enquanto prestação de serviços, mas eu quero salientar, a maior parte das pessoas auxiliares de enfermagem nos hospitais, a maior parte é composta de mulheres, não apenas, mas de mulheres. Verifiquem os números, eu sou muito... e principalmente nesse momento que tem tanto número chegando, eu nem me preocupei de trazer muitos, eu tenho só alguns poucos que vou mostrar. Então, elas estão na linha de frente. Elas estão, não é, dentro de casa, numa sobrecarga tão grande, não é verdade? Que eu, inclusive, busquei aqui uma pesquisa que o jornal É o País, que é um jornal que eu até leio e gosto muito, ele trouxe agora nesse nosso mês de maio, através de uma pesquisa, do Atlas Pesquisa, que 80% das mães brasileiras e 48% dos pais brasileiros sentem um cansaço muito maior, tá? Muito especialmente em função
do que fazem na vida doméstica. Isso é muito interessante. Então, se eu destaquei as mulheres nas pontas, né, principalmente na base, como as auxiliares de enfermagem, eu perdi meu marido há menos de 2 anos e fiquei 15 vezes durante esses 2 anos indo ao hospital, ficando com ele durante um total que não sei quantos meses deu, né? E realmente eu quero salientar, auxiliares de enfermagem são a ponta heróica do que está acontecendo no nosso país. E aí eu destaco a interseccionalidade. São as que menos recebem, são as que menos recebem. E são aquelas que têm menores condições, portanto, de vida. Muitas delas são donas, chefes do lar, da casa, muitas vezes, têm filhos, não têm seus companheiros e pais dos seus filhos consigo as ajudando, e fazem o que eu chamo de um verdadeiro malabarismo, não é? Para conseguirem, né, conciliar a vida da sua família, dos seus filhos, e quando não tem uma mãe, uma vizinha próxima com esse problema da escola, isso virou um drama verdadeiro. E aqui me permito trazer um depoimento de pessoa que tem uma pessoa de 30 anos muito querida. Essa pessoa é neta de uma funcionária que eu tive há 50 anos, quando eu estava criando os meus 4 filhos, aqui nessa mesma casa, tá? E me tornei, conheci essa menina, ela não mora aqui em São Paulo, e ela me contou, e eu quero trazer aqui esse depoimento para vocês. Ontem, eu chorei com ela ao telefone ontem. O que acontece? Ela tem 3 meninos homens, lá em Bertioga. Um de 9, um de 6, um de 3. O marido ganha R$ 1.500. Ela fazia algumas faxinas em umas casas ou outras, na Riviera, isso e aquilo, não mais está sendo chamada, não mais está trazendo o extra. Ela não tem mais a internet na casa porque não conseguiu pagar. E dentro das próximas semanas ela vai deixar de ter a água e a luz, certo? E aí o que eu quero contar? Ela recebeu agora a questão de um mês na casa dela, o representante do Conselho Tutelar, dizendo que gostaria de entender por que razão o filho dela de 9 anos não está fazendo a lição e assistindo às aulas. Ela explicou que não tinha mais internet, ela explicou que, então, não teria nem luz e nem água, e aí eles, então, disseram, a senhora toma cuidado com isso. Não falaram ameaça, mas deixaram no ar a seguinte ameaça, que ela poderia, inclusive, vir a perder a guarda dos seus próprios filhos se ela não cuidasse da educação dos seus próprios filhos. Tá? Detalhe positivo e um enormemente negativo. Detalhe positivo. A escola, então, já de um mês ou 2, já dispôs apostilas que ela, então, tem que buscar, ela vai com os 3 filhos, pega, traz, mal e mal consegue ajudar, porque o menino não é focado e tem, inclusive, traços de autismo. Eu não me conformei. Ela me disse que o de 6 anos parece que também tem, e já existem alguns exames nessa linha. E ela disse, mas o de 3 anos meus é bem esperto. Eu disse, meu Deus do céu, não é possível. Não é possível tanta dificuldade, para não falar tanta desgraça junto, tanta vulnerabilidade, não é? Então, dessa situação, claro que então, daí eu estou vendo e realmente de que maneira eu vou ser capaz de, sim, de dar uma resposta a isso, e não é isso que eu vou pôr no ar, mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, vejam, então nós enfrentamos dificuldades de todas as ordens. Se de um lado eu acho maravilhoso que até o sistema brasileiro, o Estado se manifeste através de conselhos tutelares para conhecerem a situação, não é verdade? De crianças que não estão estudando, eu vejo o seguinte, com que cuidado isso precisa ser feito, não é? E o que é que efetivamente, não é? Órgãos do sistema de justiça, e eu vou hoje, porque isso foi ontem, inclusive
conversar com um colega meu queridíssimo, que exatamente é do Ministério Público e que exatamente lida com esse tema de crianças, né? E de jovens adolescentes, no caso delas são crianças, para alertá-los. Muita atenção, não é? Existe a lei tem que ser cumprida, mas mais importante, aqui eu quero falar como professora de filosofia do direito, a lei tem que ser cumprida, mas a lei é um texto que tem que ser cumprido com amor rodeando a interpretação e aplicação de toda e qualquer lei, principalmente no nosso momento de pandemia e principalmente em relação às camadas desfavorecidas e vulneráveis da nossa população, não é verdade? Então, eu fiquei e disse, eu vou trazer isso aqui hoje. O que significa, e eu não sei quão foi ou mais ou menos velada, não quero fazer uma denúncia, porque podem até me chamar para dizer exatamente em que termos faz, mas o que eu captei é que existiu, por parte dessa pessoa, uma mãe de 32 anos, essa pessoa que eu quero muito bem, ela ficou apavorada. Ela, quando disse isso, a senhora já pensou? Eu tenho tanta dificuldade de criar meus filhos, mas a senhora sabe, me chama de madrinha, não sei porque eu não sou madrinha dela, mas a senhora sabe, madrinha, eu faço tudo pelos meus filhos, eu estou morrendo de medo que me tirem os filhos. Eu disse, nem pense isso, nem pense isso. Então, eu quis trazer esse depoimento, porque se isso chegou até a mim ontem, e hoje as coisas estão acontecendo da minha parte, o que eu quero dizer, inclusive isso eu considero uma ação que eu esteja fazendo, uma das outras é direto com ela, mas eu vou fazer com o Ministério Público aqui em São Paulo, é dizer, o que é mais, né? Nós podemos efetivamente, não é? Neste momento, não é? Propiciar a camadas tão vulneráveis. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, porque eu tenho visto nos últimos 2 meses uma ampliação de campanhas de alimentos e de ajuda, não é? Então, isso eu também gostaria de dizer. Eu sou uma pessoa muito politizada. Nós temos que agir politicamente no sentido de mudar essa estrutura do nosso país, tão desigual, que se a gente diz, não, nós somos uma democracia, eu quero insistir, somos uma democracia formal e não substantiva e material. Quem é que tem coragem de dizer que nós somos uma democracia quando nós podemos contar para vocês algo que há menos de 24 horas me foi trazido e de pessoa tão dentro do meu coração e tão próxima nesse aspecto. Eu nem podia imaginar que estivesse vivendo esse tipo de dificuldade. Agora, o que eu posso imaginar, porque eu estou aberta a tudo que está acontecendo no nosso país, que nós estamos no Brasil hoje com mais de 20 milhões de pessoas com fome, não é? Então, como eu disse aqui da ONU, eu tenho mais quantos minutos, por favor? 10, 5? 5, professora, para dar tempo do debate, por favor. Isso, não há dúvida, é a parte muito boa. Então, como eu disse, já salientei 2, 3 pontos, né? Quero salientar um deles, a importância de garantir acesso a serviços e cuidados de saúde sexual e reprodutiva. Eu acho que quero salientar a vocês a atenção grande aos esforços que estão ocorrendo aí, né, através de autoridades absolutamente desrespeitadoras de todos os avanços que nós, mulheres, fizemos em relação aos nossos direitos, não é? Nós temos, inclusive, na área do Ministério da Saúde, isso desde 85, eu estava lá presente, a gente trabalhou em termos de obter a possibilidade de realização do que está no Código Penal desde 1940, que é o aborto legal, não é? A interrupção da gravidez em casos, não é? Em que ele é legal, não é? E nós estamos observando a questão de 2 anos, esforços, e eles se manifestam no Ministério da Saúde, através de portarias, eles se manifestam através de PLs do Congresso Nacional, no sentido de ainda obstaculizar ainda mais, não é? A vivência dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, eu quero dizer, das mulheres de baixa renda, dessas mulheres vulneráveis, como eu trouxe o caso dessa queridíssima, não tão próxima, mas próxima do meu coração, e que eu soube apenas hoje, ontem, dessas dificuldades tão grandes que representam dificuldades de milhares de mulheres brasileiras,
não é? Então, elas são as mais abaladas pelo trabalho não remunerado, né? A carga do trabalho dentro de casa, não remunerada, não reconhecida socialmente. E eu quero dizer que, como feminista, um dos pontos, né, que eu entendo que seja dos mais difíceis, inclusive na Convenção CEDAW, da ONU, né, onde eu estive no comitê por 12 anos, como vocês falaram, foram 3 mandatos, né? O que nós temos é um artigo que eu sugiro a vocês que vejam, que é o artigo 5º da Convenção CEDAW, em que ela mostra da importância de a gente conhecer padrões sociais, morais, eu diria, a palavra lá não está no artigo 5º, estruturais da nossa sociedade, né? Mas culturais, que nós temos obrigação de lutar contra, porque esses padrões culturais estabelecem, não é, estereotipias, não é? Nos marcam. A mãe é para isso e para aquilo, seja o que acontecer. E começa com essa brincadeira sem graça de nos chamar de rainha, que eu, felizmente, né, sempre, desde jovem, tive uma cabeça assim, capaz de entender que isso não é elogio. Isso não é elogio, dizer que nós somos rainha da casa, né? Isso é reforço à célebre divisão, né, do mundo público e do mundo privado. Isso é reforço para dizer ninguém toca no mundo privado. Em linguagem popular é em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Em relações sexuais incestuosas de pais, padrastos e avós com suas netas e às vezes netos ou filhas e filhos, ninguém mete a colher. Isso é violência que ninguém mete a colher. Isso é uma particularidade. Isso é para o chefe de família. Figura que nós tivemos no Código Civil até 2002. Você sabe disso, que era o Código de 1916, no artigo 233, chefia da sociedade conjugal masculina, não é verdade? Você sabe que nós tínhamos o artigo 380 como pátrio poder, pátrio já disse, mas vou repetir, pátrio do pai, a mulher é a colaboradora, na chefia, no pátrio poder e no que mais for. Nós, numa segunda categoria, no mundo jurídico do Brasil. Mesmo que a gente diga, como minhas colegas e meus colegas dizem, Silvia, não fica assim tão indignada. Afinal, desde 1988, esses artigos discriminatórios não foram recepcionados pela Constituição. Aí sabe o que eu dizia? Eu dizia, não foram para nós. E alguns, nós acadêmicos, professores, e alguns, efetivamente, né, profissionais da área do direito e para a sociedade. Muito poucas pessoas. Por quê? Nós temos que ter isso com toda clareza e só em 2002, passando a vigorar em função da vacatio legis de um ano, só em 2003. Bem, eu vou encerrar aqui mais uma vez, não é? Agradecendo a vocês, esperando que as pessoas que nos estejam ouvindo, não é? Busquem cada vez mais se sensibilizar e se conscientizar, não é? Com as vozes das mulheres que estão cada vez mais trazendo suas aflições, seus sofrimentos, suas dificuldades, né? E que, inclusive, estão, e aqui quero lembrar, foi falado pelo Maestro, né? Estão tendo muitas vezes situações de tal dificuldade em que elas sentem tal impotência, não porque elas sejam mais fracas, mas porque a força da conjuntura recai sobre os seus ombros de uma forma tão maior, não é? Que essas mulheres acabam se deprimindo mais do que os próprios homens. É? Para não falar no que é tão trágico, da ampliação dos suicídios no nosso país, não só por mulheres, isso é algo generalizado, isso está se dando muito com os jovens. Então, eu gostaria de uma atenção muito grande a tudo isso que está difícil, para a gente ver que nem que seja um pouquinho, cada um de nós presentes aqui, buscamos trazer a nossa contribuição. Mais uma vez, obrigada. Vamos ao debate, porque a parte melhor para nós, né, é ter essa oportunidade de escutar as pessoas que estão participando, porque a gente acaba cansado da própria voz. Um beijo a todos.
Muito obrigada, professora Silvia. É sempre uma alegria ouvir a senhora, sempre uma inspiração. A gente sai cheia de tarefas, saímos todos os ouvintes com muitas tarefas de casa e com muitas lentes para olhar o mundo, e isso é muito bom. Eu vou passar imediatamente a palavra para Thaís Perico. Ela é advogada, especializada em direitos da mulher, fundadora do primeiro escritório de advocacia para mulheres da Baixada Santista, é gestora do núcleo jurídico da ONG Ela, com H e 2 L's, é membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Santos e é membro da Rede Feminista de Juristas e da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Thaís, muitíssimo obrigada por sua participação e a gente tinha combinado, acho que 15 minutos, mas se você conseguir falar um pouco menos para a gente voltar com as perguntas que você já viu no nosso grupo de WhatsApp, no YouTube tem várias perguntas, então, mas fique à vontade. Muito obrigada, Thaís. Combinado, vou ser breve. Boa tarde, né? Já entramos aqui na parte da tarde. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de ladear pessoas incríveis como os presentes aqui hoje. Eu cumprimento a todos na presença da doutora Terezinha, a doutora Silvia, que me representou imensamente em sua fala. Doutora Silvia, eu poderia dizer assim, assino embaixo das suas palavras, exatamente como penso e atuo. Doutora Inês, também muito obrigada. Lei Maestro, sua fala também foi muito tocante, muito impactante. E enquanto jurista feminista, a forma como me coloco em sociedade, inclusive no meu modus operandi de trabalho, eu corroboro a fala da doutora Silvia, quando nós estamos diante de recortes de gênero, classe e raça, nós não temos como enfrentar as mesmas condições de acesso e como o acesso à justiça é muito prejudicado em todos esses recortes. Então, trazendo para as mães em situação de pandemia, o que nós vemos hoje é um aumento exponencial do desemprego, muitas mulheres sendo julgadas por seus patrões ou superiores hierárquicos pelo fato de produzirem menos por estarem em casa, e isso tem tudo a ver com crianças em aula online, crianças estudando. Eu sou mãe, né, em primeiro lugar, e enquanto mãe de uma adolescente, de uma criança pequena que está em fase de pré-alfabetização, posso afirmar, não consigo render como se estivesse no escritório no momento da aula online. Minha filha não lê, então eu preciso ler e acompanhar essas tarefas. Agora, eu digo isso enquanto uma mulher autônoma que conseguiu fundar um escritório de advocacia com um viés de gênero. Então, eu trago aqui meus privilégios brancos, privilégio de poder ser autônoma e de poder ser uma mãe hoje que consegue vir aqui discutir essas questões. Então, eu digo... E a mãe periférica, né, fazendo alusão a tudo que o Lei Maestro colocou aqui. A questão da mãe que foi instada a se manifestar no Conselho Tutelar, como bem colocou a doutora Silvia. Elas estão conseguindo lidar com aulas online, gente, não tem... Trazendo para a região aqui, tem internet na palafita, minha gente. A mãe que mora na palafita tem celular para poder acessar o link da aula, ela consegue se deslocar neste momento até a escola do município para retirar o material escolar, ela tem condições financeiras para tanto, né? A sociedade, enquanto rede, está levando alimentos para a casa dessas mulheres. Então, para a gente conseguir entrar no nosso debate, vou só parafrasear a própria Simone de Beauvoir. Basta uma crise política ou econômica e as primeiras a sentirem seus impactos e efeitos somos nós, as mulheres e as mães. Então, hoje, esse debate é extremamente rico e potente, como mães que estão sobrevivendo na pandemia, como estão as mães que estão com medo de adoecer? Eu também tenho sido essa mulher que acompanha o noticiário. Superamos 450 mil mortes e todos os dias eu me pergunto, se eu contrair Covid, quem vai cuidar dos meus filhos? Né? Sou uma mãe divorciada,
e tenho um bom relacionamento com o pai dos meus filhos, tudo bem. Mas e se eu pegar Covid? Quem vai cuidar dos meus filhos? Como ficarão as mães que vivem nas comunidades, onde as moradias são muito próximas umas das outras? Se uma pegar Covid, aqui a vizinha pega, a vizinha da frente pega, a vizinha de trás pega. Como vai ser essa contaminação em massa? Como será? Estamos falando em sociedade dizimada. Então, temos muito medo de contrair a doença, de que nossos filhos contraiam a doença, de permanecermos empregadas, e se estávamos em situação de desemprego, o que será de nós? E a questão da violência, que aumentou exponencialmente, porque mulheres que já viviam em relacionamentos ruins passaram a viver de 2 a 3 horas por dia, que toleravam a companhia dessas pessoas que já eram maus relacionamentos, né, que já traziam maus relacionamentos, seja por drogadição, alcoolismo, violência, ranço patriarcal. Como que nós vamos lidar com as questões da violência que aumentaram para o convívio de 24 horas por dia? Continuamos o 5º país que mais mata mulheres no Brasil, no mundo. Então, temos todas essas questões para a gente debater aqui, discutir. Então, eu vou devolver a fala para a doutora Inês, para que a gente possa promover esse diálogo, fomentar sem fugir tanto ao horário, mas deixando esses questionamentos. Como nós vamos nos manter saudáveis intelectualmente, mentalmente, fisicamente, se estamos pelejando nesse momento terrivelmente cruel da pandemia, diante de um cenário devastador e com pouquíssimas atuações governamentais para enfrentamento. Muito obrigada, Thaís. Foi a professora bate palma. Que honra ser aplaudida pela doutora Silvia. Eu estou aqui super assim, honrada no mínimo. Eu acho que vou passar a primeira palavra para o Lê Maestro, e junto com... porque a pergunta, eu acho que vai primeiro para ele, até para a gente organizar melhor e para a gente ficar um pouquinho a mais só do horário, que a gente... você foi super rápida, mas a gente já está atrasado, né? E além dessa pergunta, dessa provocação, Lê Maestro, que a Thaís faz, a questão de como a sua ONG tem contribuído, eu acho que a Gerando Falcões tem contribuído para esse momento, né? Qual é a importância de capacitar líderes comunitários e qual o impacto disso na própria comunidade para a redução da... Eu vou complementar a pergunta da Thaís, foi super rica, mas qual é o impacto de você capacitar líderes para o impacto mesmo, para a redução do impacto da violência doméstica, para o apoio às mães, às pessoas da comunidade? O que é que esses líderes mudam? O que é que se muda quando você tem mais líderes e mais pessoas ativas nesse sentido? E estão perguntando aqui nas perguntas se a ONG, o projeto Gerando Falcões, tem rede social, Instagram e tal. Então, se você puder dizer também isso. Ótimo. Bom, eu costumo dizer, Inês, que a Gerando Falcões não ensina os líderes a serem líderes sociais, porque eles já têm isso na sua essência, a paixão pela transformação, já fazem trabalhos lindos. O que a gente traz de desenvolvimento é para que esses líderes se tornem empreendedores sociais. Porque quando essa ONG, esse líder se capacita em gestão, se capacita em comunicação, se capacita em inovação, quando ele entende também de uma forma também acadêmica, o contexto de desigualdade social, quando ele entende mais sobre políticas públicas, sobre leis, ele consegue usar esse amor, essa paixão, de uma forma ainda mais organizada, maior, para ampliar o impacto dentro da sua periferia e da sua favela. Então, a Gerando Falcões, que teve que se desenvolver também tecnicamente para deixar de ser uma ONG na nossa comunidade e se tornar uma rede de ONGs no Brasil, a gente pegou esse conhecimento de 10 anos e disseminamos dentro de uma universidade, com todos esses pilares que eu falei aqui, mais alguns, com cases de como isso se aplica no terceiro setor e principalmente no contexto de favela, para que essas ONGs que hoje fazem parte da nossa rede consigam aumentar o seu poder de captação de recursos,
consigam colocar dentro dos seus projetos uma metodologia pedagógica de educação que desenvolve criança, família, os pais, oferecendo oportunidade de ensino acadêmico, de curso de qualificação profissional, mas que também trabalha as suas emoções, e a gente faz isso hoje em parceria, inclusive, com o Instituto Mali e Waldorf, e aumenta também o poder de conscientização dessas famílias, de orientação para essas mães, a presença de mais equipes psicossociais dentro dessas casas, inibindo da melhor maneira possível essa violência. Então, o que hoje a gente consegue gerar de impacto dentro dessas periferias e dessas favelas primeiro, a gente aumenta o poder de penetração e de atuação dessas ONGs. Então, vou dar um exemplo. A gente tem uma ONG em São José do Rio Preto que se chama As Valquírias, que tem um trabalho com mulheres muito forte, inclusive num contexto a ONG fica dentro de um quarteirão onde tem muita prostituição, e infelizmente prostituição infantil, e nasceu-se essa ONG para combater isso lá. E ela tem uma fala que é o seguinte, Inês, antes da Gerando Falcões, depois que eu entrei para Gerando Falcões, para esse contexto de formação, eu fiz em 1 ano aquilo que eu tentei fazer em 10. Porque ela pegou tudo aquilo que ela fazia, pôs gestão, pôs inovação, conseguiu, pôs metodologia e ampliou seu impacto. Hoje, inclusive, é uma das ONGs que mais gera emprego dentro da rede, que mais dá oportunidade, inclusive, de desenvolvimento para as mulheres. Tem um trabalho surreal de apoio a essas mães, rodas de conversa, essa conexão também com o poder público, eles fazem muito bem lá, de mulheres egressas do sistema carcerário, de serem reinseridas no mercado de trabalho. Então, existe um universo de possibilidades que se expande depois que essa ONG passa por essa formação. E a gente consegue hoje, com a Gerando Falcões, atuar no contexto de pandemia, por exemplo, no combate à pobreza, fazendo essa arrecadação em conjunto com a sociedade, conjunto com o setor privado, para levar o alimento para a mesa dessas famílias. A gente criamos um app de educação para a gente conseguir continuar levando esse processo de aprendizagem para crianças de periferias e de favelas, e aí encontramos a dificuldade da internet. Então, vamos fazer parceria e vamos oferecer internet gratuita para todas essas famílias. Conseguimos. Depois encontramos outra dificuldade. Poxa, nem todo mundo tem celular, nem todo mundo está com seu computador. Então, vamos correr atrás, conseguir celular, conseguir computador e entregar dentro dessas casas, dessas famílias. Poxa, mas ainda tem contexto de pessoas que estão num nível de vulnerabilidade tão grande que a internet nem lá chega. Então, para esse grupo específico, vamos criar uma maneira delas chegarem até o nosso laboratório de uma forma segura e a gente conseguir oferecer para ela esse letramento digital, né? Porque ela precisa ter esse letramento e ela ter acesso a esse conteúdo. Então, a gente tem atuado quase que em todas as áreas quase todas as frentes, Inês, para tentar combater essa desigualdade. Por isso que a gente fala, para finalizar minha resposta, que não dá para fazer transformação, combater pobreza, miséria, falta de letramento digital, acesso à informação e educação, se não for em rede, se não for como um grande ecossistema, se não for unir o setor privado, o setor público, a sociedade, as ONGs, o preto, o branco, o pobre, o rico, o gay, o evangélico, tem que estar todos trabalhando por um único objetivo, vencendo as suas indiferenças entre si, quebrando os muros, construindo as pontes. O papel da Gerando Falcões hoje no país também, também é esse, é de conseguir criar essa rede, que vai para além do trabalho dos líderes sociais, vai para uma missão de sociedade, de empresas, do poder público. A gente tem que trabalhar em conjunto. Acho que é esse impacto que a gente tem conseguido gerar e a maneira que a gente tem atuado também há alguns anos e também na pandemia.
Lê Maestro, a última pergunta, só uma curiosidade como membro da Comissão de Equidade de Gênero. As mulheres procuram essa capacitação? Vocês têm um número alto de mulheres que vocês capacitam? Vocês procuram observar essa equidade? Porque às vezes vocês podem observar e não há tanta disponibilidade das mulheres. Como é a participação feminina, né, nessa capacitação para ser líder? Hoje a gente tem muitas mulheres na rede, inclusive a gente está num grupo de formação agora de líderes, tem 82 lideranças em formação, maioria mulheres, líderes de ONGs em formação. Então, existe sim uma procura muito grande. Eu não sei se é o nosso tipo de comunicação, eu não sei o que acontece, mas na Gerando Falcões trabalha mais mulheres que candidatam para trabalhar na Gerando Falcões, então a gente tem... Empreendedoras também, e elas se capacitam e viram empreendedoras sociais. Empreendedoras sociais também, lideranças, colaboradoras. Eu tenho uma equipe, por exemplo, de 15 pessoas, só tem 2 homens. O resto é tudo mulher. Que bom, coisa boa. Leandro, eu vou agradecer sua participação. Acho que a gente já está aqui no final. Tem vários elogios a você, está lá no YouTube. Eu vou ler só um da Fabiana Dalmas, que vou mencionar o dela, que é um elogio. Parabéns pelo trabalho, Lê Maestro. A Fabiana é promotora de justiça e é presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas na seção São Paulo, porque a Fabiana vai participar do nosso evento, a associação é apoiadora do nosso evento, e em nome dela eu transmito todos os parabéns que foram dados à sua fala, e também porque a Fabiana faz uma pergunta à professora Silvia. A professora Silvia também, milhões de elogios, tá lá no YouTube, mas eu vou ler a pergunta que, além dos elogios, a Fabiana Dalmas faz uma pergunta específica para a professora Silvia, e eu vou passar a palavra para a professora para depois a gente já encaminhar para o encerramento. Ela pergunta: professora Silvia, sempre fala com brilhantismo. Qual a percepção da senhora no caso da menina de 10 anos que foi vítima de estupro e teve tanta dificuldade de realizar o aborto legal? E aqui também vou ler só o último, que está da Mary Rose, que está dizendo: como é esperançoso saber que existem profissionais como a senhora, doutora Silvia. Reverências, muito obrigada. Está sem som, professora, está sem som. Gente, eu tenho um cachorro aqui em casa, sabe? Agora vocês estão me ouvindo? Então eu tento... Mas olha, tá para chegar minha neta, essa que vai me dar um bisneto. Se começar a fazer barulho, eu espero que não seja antes, enquanto eu falo, que eu vou falar bem rapidinho. Vamos lá. Olha, deixa eu dizer, então. Fabiana, querida, nossa Fabiana Dalmas, do Ministério Público, queridíssima feminista, promotora maravilhosa. Oi, Fabiana. Eu agradeço você me pedir que faça algum comentário, vai ser breve, né? Eu cheguei a escrever a respeito, é sobre esse caso da menina do Espírito Santo, de 10 anos, não é? Ela teria sido estuprada durante 4 anos, desde os 6 anos de idade até 10 anos de idade, certo? E essa menina, a avó morava com a avó, o pai era presidiário, a mãe, salvo engano meu, já teria morrido. E aí o que acontece? Essa menina morava com a avó e um tio, e esse tio a teria estuprado durante estes tantos anos. Estuprou. Tanto que a menininha, aos 10 anos, não é? Essa menina ficou grávida, não é? E não falou nada, a avó achou que a menina estava engordando, assim é a história que chega a nós. E o caso é que, então, esse caso, felizmente, teve um final feliz, que não se pode falar final feliz numa situação como essa, e nem final, mas teve algo que aconteceu, que foi efetivamente, ela teve que sair do estado dela, do Espírito Santo, e foi em Pernambuco, onde ela conseguiu fazer o que é legal no país, que é uma interrupção legal. No caso,
por uma situação de aborto incestuoso, né? De um tio que morava na casa, de certa maneira, até exercia um pouco, talvez, a função de pai, certo? Agora, o que eu quero salientar é que, de fato, tudo acabou conseguindo o resultado positivo, mas o que eu quero salientar, acho que é esse que Fabiano me pede que saliente, né? Foi o verdadeiro horror, né? Parece uma distopia. Aliás, o que nós estamos vivendo no Brasil está parecendo uma distopia, e esse momento do que houve em relação a essa menina por parte de algumas pessoas, ligadas, inclusive, às grandes autoridades do nosso país, fizeram. Não é? É um dos pontos horrorosos de uma grande distopia que nós estamos vivendo. Não é? Para contar só um pedacinho, essa garota de 10 anos, ela teve que ser conduzida até o hospital onde fizeram a interrupção dessa gravidez. Ela teve que ser conduzida num carro, era uma feminista amiga pessoal minha, inclusive, que eu estava levando. E o que foi que aconteceu? Ela teve que ser colocada escondida no porta-mala do automóvel. Então, as pessoas podem dizer, ridícula, professora Silvia, uma doutora, não sei o quê, vem contar esse detalhe. Esse detalhe diz tudo. Esse detalhe mostra uma perfídia. Esse detalhe mostra que essa menina, que já devia estar num nível de sofrimento numa situação como essa, ela ainda tem que se esconder no porta-mala do carro para realizar o que realizou. E isso porque na porta desse hospital haviam dezenas de pessoas, que eu digo, completamente aceleradas, não é? Porque o que é que dá direito a alguém ir gritar? Proibição é que essa menina faça isso. Quer dizer, é de uma falta de lógica e principalmente uma falta de compaixão, uma falta de lucidez, não é? Mas eu queria destacar o aspecto de falta de compaixão, né? Meu Deus, não dá nem para ficar aqui argumentando qual é o sentido de se exigir de uma menina de 10 anos, que poderia até vir a morrer. Você sabe que o corpo de uma menina de 10 anos não está preparado para dar à luz. Eu não sei de que tamanho era o tio, não sei de que tamanho seria este bebê, e não sei de que tamanho era a bacia dessa menina, mas tudo isso é muito provável que ela estivesse correndo um risco, inclusive de vida, não é? Então, gente, por favor, nós temos todos que fazer o que Hannah Arendt diz, parar para pensar, parar para refletir, avaliar que momento distópico nós estamos vivendo, e muito especialmente no que diz respeito a nós mulheres, com essa enxurrada de projetos de lei, querendo inclusive prejudicar ou pôr abaixo, principalmente o espírito da lei de Maria da Penha, que foi feito por nós, em carne e osso, mulheres feministas, muitas de nós juristas como eu, entende? Grupo que preparamos essa proposta. Então, gente, nós estamos numa situação muito difícil. Não podemos fechar os olhos. Não é só a pandemia ainda agrava, mas a situação política do nosso país, ela precisa exigir de nós raciocínio. Nós somos seres que têm racionalidade, e essa irracionalidade sistemática, diária, que nós estamos vivendo por parte das autoridades brasileiras, não pode continuar. A sociedade já está dizendo, por N formas, não, mas nós temos que efetivamente dar um basta. E eu diria, principalmente nas urnas em 2022. Se não é a tal vontade de dizer, eu vou fugir desse nosso país, porque me daria vergonha. Mas o pior é que não dá vergonha só do país, dá vergonha, sabe do quê? É da condição humana. Obrigada, professora Silvia. Professora Silvia vai ser uma bisavó pandêmica que quer fugir, tá vendo? Mas não Se vou, nada não mudar, não vai fugir, não vai Não. poder ir embora por causa dos netos e dos bisnetos e dos filhos. Tem que lutar. Eu vou passar a palavra só para a Thaís se despedir e aí vamos fazer o encerramento.
Olha, foi uma honra estar aqui com vocês essa manhã, temas incríveis que precisam, né, ser enaltecidos, precisam vir à tona, a gente precisa discutir como a desigualdade de gênero está acentuada durante a pandemia, então esse evento é fundamental, essencial, que as pessoas possam assisti-lo novamente quando for necessário. Vou participar dos próximos dias, estou muito honrada de estar aqui como debatedora hoje. E parabenizo novamente a doutora Silvia pela sua grande fala, que muito me representa. Parabéns ao Lê Maestro pelo trabalho incrível. Também atuei um bom tempo em organização não governamental, e a gente sabe como é importante esse trabalho de base, esse trabalho de chão, porque a gente precisa, de fato, abrir a porteira e ver onde está precisando. A gente, né, na nossa organização, cansamos de fazermos resgate de mulheres e crianças em situação de violência com os nossos próprios veículos, sem depender de terceiros, porque muitas vezes não acontece, o que a gente precisa não vem no tempo hábil necessário. Então, carregar roupinha de criança, carregar comida no carro, carregar criança no carro, a gente fez muito disso, e a gente sabe que é esse serviço de corpo a corpo, esse serviço de base, esse serviço de terra, é que faz a diferença. Então, eu deixo aqui o meu grande abraço, minha gratidão ao convite, doutora Terezinha, doutora Inês, e toda a equipe que contribuiu e que construiu esse evento. Vocês são pessoas incríveis, das quais eu tenho muito orgulho de ter participado e estar aqui com vocês desse lado a lado, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, Thaís, muito obrigada, Lê Maestro, muito obrigada, professora Silvia Pimentel. Esse evento é dedicado à dona Marilda, à dona Ceissa, à bisavó Silvia, à mãe Thaís, que não pode adoecer, e a todas as mães pandêmicas. Amanhã a gente continua com a mesa Mães Pandêmicas na Luta por Saúde. A presidente de mesa vai ser a doutora Rita Nolasco, ela é procuradora da Fazenda Nacional e diretora adjunta da Escola Nacional da AGU. As palestrantes serão a Lúcia Bastos, que é advogada e pós-doutora pelo Núcleo de Estudo da Violência, e Sandra Kish, que é procuradora regional da República e coordenadora do projeto Conexão Água. A debatedora será a Lázara Carvalho, que é advogada, que ficou errado, eu sei que a Lázara Carvalho é advogada, que no meu roteiro eu estou com a repetição da qualificação da Sandra, então eu vou pedir desculpa, eu acho que a Lázara Carvalho é presidente da Comissão de Equidade de Raça da OAB São Paulo. Sim. Não é? Eu não sei se é equidade racial, mas aqui está, e vai ser um evento inspirador, como foi essa manhã de hoje. Muitíssimo obrigada e boa tarde a todas e todos. Tchau.